A rainha da Inglaterra fez o maior reinado da história, com cerca de 70 anos, e com isso também fez um dos maiores acúmulos de capitais entre as dinastias. Após o seu falecimento, aos 96 anos de idade, a rainha Elizabeth II também é conhecida por alguns fatos históricos e algumas curiosidades, galera. Quer saber quais são? Vem comigo então. It is very simple. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family, to which we all belong. Fala galera, Matheus aqui. Assumindo o posto do Reino Unido e Estados Independentes, após o falecimento do seu pai, a Elizabeth II, todo mundo sabe que tinha cerca de 25 anos de idade ali, sendo coroada no ano seguinte, ou seja, ela ocupou o cargo após a morte do seu pai, George VI, aos 52 anos, lá em 1952. Com isso, ela presenciou alguns acontecimentos que ficaram marcados na história da humanidade. Pô galera, quase 100 anos de vida, ela viu muita coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então deixa o like e compartilha o vídeo, porque nós sempre trazemos tudo sobre curiosidade no mundo das empresas e nesse caso aqui também falando um pouco do reinado da rainha. Deixa o like então e vamos embora pro vídeo. E galera, quando ela assumiu o reinado, Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos lá naquela época. Aqui no nosso Brasilzão, o presidente na época era Getúlio Vargas, que assumiu o governo do país por meio de voto popular lá em 1951. A rainha não chegou a se reunir com Getúlio, mas teve alguns encontros com outras personalidades, digamos que dignas de realeza. Quando ela veio aqui pro Brasilzão, ela viu o histórico duelo entre paulistas e cariocas diante de 100 mil pessoas no maior templo do futebol do mundo, o nosso querido Maracanã. E que rei que estava lá, sendo que o encontro foi digno de realeza? O Rei Pelé, obviamente. Isso lá em 1968, entre um jogo entre a seleção paulista e a seleção carioca. Então vamos falar alguns fatos históricos aqui vividos pela rainha, tá? 15 primeiros ministros britânicos, 6 papas, 22 Olimpíadas, todas as Copas do Mundo. Galera, ela viu também pandemia do sarampo, malária, gripe suína, Covid-19. Ela viu a Segunda Guerra Mundial, ela viu a Guerra Fria, Guerra do Vietnã, a corrida espacial, a criação e queda do Muro de Berlim lá em 9 de novembro de 1989, a criação da Rússia e da Ucrânia, a crise financeira mundial de 2007 e 2008 e também até o 11 de setembro. Fora alguns outros que são mais recentes, mas basicamente ela viu toda essa pancada de coisa aqui. E sabe o que é mais legal disso tudo? Quando ela assumiu, não existia metade das coisas que nós vamos falar aqui. Até hoje em dia é muito normal a gente falar e interagir com essas coisas, mas na década dela, quando as coisas foram inventadas, não era tão assim, era tudo muito novidade, obviamente, e muito massa também. Olha só, como o primeiro computador pessoal da IBM lá em 1957. Pô, se hoje a gente já faz vídeo pro YouTube, imagina a reação que foi quando surgiu um computador lá naquela época. Outra coisa, a calculadora de bolso lá em 1970, não precisava ficar carregando aquele trambolho todo. A calculadora de bolso foi uma revolução do caramba. A partir daí você pega todas as quitandas que tinham por aí, só uma calculadorazinha ali, cara, resolvia a vida de 90% das empresas ali. O envio de e-mails em 1971. Cara, realmente, o e-mail é algo revolucionário, é fora do normal. A gente fala hoje de WhatsApp, de Instagram e tudo mais, mas o e-mail é realmente fora de série. O primeiro videogame Odyssey lá em 1972, eu acho que ela não jogou, né? Ou se jogou, jogou pouco, mas os seus filhos e netos com certeza devem ter ficado apaixonados quando surgiu isso aí. O primeiro aparelho celular comercial lá em 1984. Cara, a gente tá falando tudo isso, mas um fato extremamente muito legal que ela presenciou lá no começo, inclusive muitos que assistem o canal que também presenciaram, que é a criação do WWW, o World Wide Web, a nossa internet, mano. E com certeza, para alegrar um pouco a vida da rainha, apesar dela poder ter cinema em casa, foi a criação do DVD, né? A mídia de armazenamento de dados que se popularizou por meio de reprodução de filmes, basicamente, ali, lá em 1995. Outro fato agora em relação à grana é a incrível coleção de selos da família. Cara, isso aqui, a hora que eu achei, cara, eu achei impressionante, pra ser sincero, tá? Selos, galera, iguais aqueles que eram usados de correio antigamente, tá ligado? A Rainha Elizabeth II deixou pra trás uma coleção nada mais, nada menos, avaliada em 100 milhões de libras, que dá pra gente aqui mais ou menos cerca de 610, 613 milhões de reais. Selo, selo.
E se você acha que isso começou com ela, calma que não é bem por aí, tá? O que pra muita gente é um hobby bobo ali, ficar colecionando selo, pra monarca era algo muito normal, né? Nada de incomum. Muito pelo contrário, a Rainha Elizabeth II já era a quinta integrante da família real a ser dona dessa coleção. O nome dessa coleção foi intitulada de Royal Philadelic Collection. E a coleção, galera, foi iniciada, literalmente, pasme, galera, em 1864 pelo príncipe Alfred. E essa coleção de selos da rainha é uma herança familiar. O príncipe Alfred vendeu essa coleção de selos para o seu irmão, o rei Eduardo VII, que nesse caso aqui, ele é o bisavô da Rainha Elizabeth II. Então, o rei Eduardo presenteou a coleção ao seu filho, George V, que também passou a coleção para o seu filho, o rei George VI, que nesse caso aqui é o pai da Rainha Elizabeth, aquele que faleceu quando tinha 56 anos de idade. Ou seja, saiu do pai dela que quando faleceu... veio para ela, tá? O avô da Rainha Elizabeth foi o cara que mais completou essa coleção de selos. O cara investiu milhões de libras nesse livro. Pra você ter ideia como esse negócio é tão encantador entre as pessoas, lá em 2002 o artefato da coleção foi exposto durante a cerimônia de comemoração do Jubileu de Ouro da Rainha Elizabeth II. E um ponto bem interessante aqui, tá? O último selo comprado pela rainha para integrar a coleção, que possui mais de 1,5 séculos, foi um selo raro das Ilhas Maurício. Cara, que sinceramente, você imagina quanto que isso foi avaliado? Você não tem a mínima ideia, né? Coloca nos comentários aí quanto que você acha. Porque, galera, é coisa de louco, ou coisa de rei, né, no caso, coisa de rainha, na verdade, né? Esse selo foi avaliado em cerca de 2 milhões de libras. Pra gente aqui dá uma bagatela de cerca de 12 milhões de reais aqui mais ou menos. Mano, 12 milhões de libras? Porra. Pô, essa coleção é digna de fazer inveja a qualquer rei por aí, né? E pra fim de fatos, uma curiosidade que muita gente pode estar se perguntando. Como que vai funcionar o enterro da rainha, né? Onde que vai acontecer? Como que ele vai acontecer? Bom, o enterro já está acontecendo aqui, a gente sabe que vai levar cerca de 10 dias para acontecer. O funeral deve ser organizado pelo Conde Marechal do Reino Unido em 18 de setembro. Se você está vendo esse vídeo depois aqui, obviamente já aconteceu, mas então 18 de setembro de 2022 é que acontece o enterro mesmo da Rainha Elizabeth na abadia de Westminster, na Igreja de Londres. E como que isso vai acontecer, tá? Segundo a imprensa britânica, a cerimônia deve começar com o caixão saindo de Westminster Hall em percurso em uma carruagem de canhão puxado pela Marinha Real. Ou seja, galera, ainda vai ter uma procissão com o corpo da rainha, tá? E essa procissão vai permitir que as pessoas se despeçam mais próximo ali da rainha. Não, obviamente, tão próximo assim, mas um pouco mais próximo. Depois, o caixão segue para a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, que fica no Condado de Berkshire. O corpo, então, da Rainha Elizabeth será enterrado ao lado do seu pai, George VI, e também da sua mãe, da Rainha Elizabeth. E também está lá sua irmã, a Princesa Margaret, que pra gente aqui no Brasil foi muito pouco falado dela, né? Já os restos mortais do Príncipe Philip, que faleceu em abril de 2021, ou seja, pouco mais de um ano atrás, estão na capela do Memorial do Cofre Real e serão desenterrados para ficar junto da Rainha Elizabeth. Os dois foram casados por cerca de 73 anos. Mas me diz aí, você imaginava que a rainha tinha presenciado tudo isso aqui que nós falamos? Comenta aí, beleza? Deixa o like pra gente, porque aí que a gente sempre consegue trazer esse tipo de conteúdo massa aqui pra vocês, beleza? Se inscreve aí também para sempre receber o nosso conteúdo, porque o YouTube realmente não tá fácil pra ninguém. Valeu, galera? Tamo junto, segue a gente então, é nóis.